Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula de matemática do sexto ano com o professor Jean. Hoje nós vamos estudar capítulo 1, figuras geométricas espaciais, conteúdo que está no nosso livro didático na página 12. Quem já estiver com o livro pode acompanhar, quem não estiver, veja que nós teremos de bom agora aqui na videoaula. Bom, o início do capítulo, ele fala sobre o uso do container, que, na verdade, eles são importantes para o transporte de muitas mercadorias que nós utilizamos no nosso dia a dia. Esse transporte, geralmente, ele vem através de navios ou até mesmo de avião. Geralmente fica nas grandes cidades o armazenamento desses containers, e dessas grandes cidades que são abastecidos para as outras regiões, por exemplo, a nossa aqui. Então é comum a gente ver aqueles caminhão baú com esses containers aqui, ó. Então, no caso, dependendo do tipo de carga, lógico, a mais conveniente é a que vem para nossa região. Continuando, nós temos aqui 3 perguntas sobre o uso desses containers. Que objetos você conhece cuja forma lembra dos containers apresentados? Então, olhem a forma aqui do container e lembrem aí algum objeto que você tem em casa. Por exemplo, nesse momento, dá para vocês perceberem algum tipo de objeto que parece com esse container? Bom, fiquei um pouquinho em silêncio para que vocês pensassem na verdade, e acredito eu que vocês podem imaginar como um bom exemplo uma caixa de sapato, tem um formato parecido com esse, uma caixa de chocolate, é outro bom exemplo, uma caixa de fósforo, poderia ser também um bom exemplo, entre outros que nós podemos citar. O que aconteceria se os containers não tivessem um tamanho e um formato padrão? É bom que vocês observem a forma como está bem organizado aqui, ó. O espaço que foi ganho aqui, ó, com essa organização. Lógico, a mesma forma todos os containers têm, isso já facilita o armazenamento das mercadorias, não vai ocupar muito espaço. Você acredita ser possível projetar um container com outro formato e que seja tão vantajoso quanto os que aparecem na fotografia? Podemos imaginar que a gente possa projetar. Agora, vantajoso não seria porque ia ocupar mais espaço, ou até mesmo a gente não teria como armazená-los. Por exemplo, como que iria colocar em cima desses containers aqui um outro de uma forma totalmente diferente dessa? Isso nos leva a pensar que o nosso estudo, que vai ser sobre figuras geométricas, que nós vamos iniciar agora, tem a ver com algumas coisas que a gente vê no dia a dia. Então, a matemática ela está presente em nossas vidas em quase tudo. Na verdade, quando você vai a uma praça, quando você vai ao cinema, quando você vai à igreja ou qualquer um outro ponto, você vê a matemática. Você está vivenciando a matemática. Então, vamos estudar figuras geométricas espaciais. Então, quando observamos objetos feitos pelo homem, ou até mesmo na natureza, podemos notar as mais variadas formas. Algumas delas, por apresentarem certas características, são denominadas na matemática de figuras geométricas espaciais. No caso, geométricas, porque tem uma
uma forma espaciais porque ocupa um lugar no espaço. Então, veja nas fotografias a seguir alguns elementos e as figuras geométricas espaciais às quais eles podem ser associados. Aqui, desse lado, vocês estão vendo a pirâmide na entrada do Museu do Louvre, em Paris, na França. Essa foto foi tirada em 2018 e ela nos lembra uma pirâmide de base quadrangular. Olha, o homem pensou em fazer um monumento. Esse monumento foi pensado, associado a uma figura geométrica espacial, que é a pirâmide. Aqui, desse lado aqui, nós temos rolo de papel em uma fábrica. Esse rolo de papel, ele foi feito, no caso, na mesma forma de um cilindro. Em casa, por exemplo, o papel higiênico geralmente é em rolo de papel higiênico e também parece com esse daqui. Então a gente tem em casa a matemática. Aqui nós temos o desenho de um caminhão, a imagem, transportando um container, que é o mesmo que a gente viu agora há pouco, e ele nos lembra um paralelepípedo. Não nesse formato, porque paralelepípedo a gente vai ver daqui a pouco, que não só tem uma forma de um paralelepípedo. E aqui, nesse caso aqui, a gente tem a Cidade das Artes e das Ciências, em Valência, na Espanha. Aqui foi em 2017. Esse monumento que nós temos aqui lembra muito um cone. Então, vejam que aqui a gente tem 4 figuras espaciais: pirâmide, cilindro, paralelepípedo e cone. Finalizando aqui, nós temos a torre de satélite. Aqui é no México, essa foto foi em 2015. Essas torres aqui, no caso são mais de uma, nos lembram um prisma de base triangular. Olha, aqui é feito um triângulo. E, por último aqui, nós temos uma imagem aqui que é muito parecida com uma esfera. Quem gosta de jogar bola, lógico, a bola de futebol também é bem parecida com uma esfera. Você conhece alguma figura espacial diferente das apresentadas? Caso conheça, diga o nome dessa figura. Ora, nós vimos aí já o paralelepípedo, nós vimos o cilindro, nós vimos o que? A pirâmide e antes da pirâmide, vejam aqui que nós vimos o cone. Então, o que nós vimos como figuras geométricas espaciais, resumindo: pirâmide, cilindro, paralelepípedo, cone, prisma e esfera. Vocês poderiam dizer, por exemplo, o cubo. Mas daqui a pouco nós veremos que, na verdade, o cubo nada mais é do que um paralelepípedo com algumas características especiais. Então, vamos lá. Vamos agora estudar poliedros e não poliedros. Algumas figuras geométricas espaciais são limitadas por uma quantidade finita de polígonos. E, além disso, cada lado de um polígono, poli quer dizer vários, e aqui gono quer dizer lados ou ângulos, é também lado de apenas um outro polígono. Figuras com essas características recebem o nome de poliedro. Já as figuras que não têm pelo menos uma dessas características são chamadas não poliedros. Veja alguns exemplos. Então é fácil, vai ficar muito fácil de vocês diferenciar esses dois primeiros conceitos que nós estamos vendo em matemática, o que é poliedro e o que não é poliedro. Então vejamos aqui. Poliedro, como vocês estão vendo aqui, são essas figuras geométricas espaciais que estão em azul. Não poliedro são essas que estão em laranja. Lógico que você já nota as diferenças entre uma e outra.
Como, por exemplo, observem que aqui ela é só formada por retas, ó. Tem os lados podem ser triângulo, podem ser retângulo, podem ser quadrados. Não poliedros, pode até ter alguma parte com reta, mas observem que sempre tem alguma coisa arredondada. Então tá aí a diferença. Toda figura que tem alguma coisa arredondada é não poliedro. Porque se ela tem apenas as partes formadas por retângulos, por quadrados, por triângulos, são poliedros. Então, como eu disse a vocês, é fácil vocês diferenciar. Para a gente concluir essa nossa primeira parte, diga o nome de dois objetos que podem ser associados a poliedros e de dois que podem ser associados a não poliedros. Aqui eu vou colocar assim, ó, desse lado aqui, poliedros, e desse outro lado aqui, não poliedros. E vou separar aqui para ficar melhor de vocês entenderem. Bom, aqui está as figuras. Só que nós vamos colocar aqui objetos que vai nos lembrar essas figuras. Então vamos lá? Pode até ser que o mesmo objeto que eu esteja colocando aqui, você em casa está pensando. É coincidência? Não. É porque vocês estão com o mesmo raciocínio que eu estou aqui no momento. Então, como poliedro, eu posso colocar a caixa de sapato e eu posso colocar, no caso, o dado. É aquele mesmo que a gente usa para jogar o banco imobiliário, o Ludo, outros jogos e é muito divertido. Não poliedros. Não poliedros? Ah, nós temos vários. Olha, esse aqui, ó. Esse aqui parece muito aquele chapeuzinho que a gente ganha em aniversário. Vocês já usaram em algum aniversário? Até agora um pouco fora de moda, não é assim? Então aqui eu vou colocar chapéu de aniversário. E esse daqui, ó. Ah, essa daqui eu lembro muito bem. Por quê? Porque eu gosto de jogar bola. Na verdade, eu sou um craque no futebol. Qualquer dia vocês vão me ver. Então aqui, lembra muito o quê? A bola de futebol. E quem de vocês não gosta de jogar bola? É muito bom, é muito divertido. Continuando aqui, nós vamos estudar, para finalizar nossa aula de hoje, o paralelepípedo, o retângulo e o cubo. Para enviar mercadorias, algumas empresas utilizam embalagens como as apresentadas ao lado. Observando essas caixas, notamos que elas apresentam formas parecidas. Podemos associar essa forma a um paralelepípedo retângulo, também chamado bloco retangular. Em paralelepípedo retângulo, podemos destacar os seguintes elementos. Então, nós temos aqui três elementos nos paralelepípedos. A face, que são os lados, as vértices, que são os pontos, e as arestas, que nós costumamos dizer que são as linhas. Então, vou destacar aqui para vocês. Faces, que na verdade são os lados, que eu estou rabiscando para vocês. Vértices são os pontos. Então, aqui é uma vértice, aqui é outra vértice.
aqui também, aqui. E a aresta, que é o lado, ó, que é a linha. Na verdade, eu estou aqui tentando destacar para vocês. Então, são esses os três elementos que nós temos num paralelepípedo retângulo. São as faces, as vértices e as arestas. As 6 faces de um paralelepípedo retângulo são retângulos. Então, aqui nós temos 6 faces, nós temos, ó, vértices, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vértices. E arestas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Bem, aqui nós temos uma caixa de papelão. Eu até nem lembrei, ó, a caixa de papelão também nos lembra. Lá no início da aula, eu contei. Então, um paralelepípedo retângulo tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Está aqui. Olha aqui o comprimento, olha aqui a largura e olha aqui a altura. E aqui ao lado, nós temos o cubo, que eu destaquei para vocês no início da aula. Quando as 3 dimensões têm a mesma medida, o paralelepípedo retângulo recebe o nome de cubo. Olha, para que vocês entendam melhor, todo cubo é paralelepípedo, mas nem todo paralelepípedo é cubo. Como assim, professor? É porque nós temos paralelepípedos com dimensões diferentes, ou seja, com comprimento, com largura e com altura diferente. E nós temos paralelepípedo em que todos esses lados aqui, comprimento, a largura e a altura, é a mesma medida. Então, esse tipo de paralelepípedo recebe o nome de cubo. É o dado que eu falei agora há pouco, é um cubo. Mas o dado é um paralelepípedo. Uma caixa de sapato é um paralelepípedo, mas não é um cubo. Enfim, acredito que vocês entenderam direitinho aí. Vamos para a nossa última parte da aula de hoje. Enfim, agora nós veremos a planificação. 2 caixas que podem ser associadas a paralelepípedos retângulos, sendo uma delas na forma de cubo, foram desmontadas, como mostram as imagens. A planificação nada mais é do que você, por exemplo, você tiver uma caixa de sapato em casa, uma caixa qualquer que seja parecida com essa, quando você começar a abrir, ela vai ficar dessa forma. Então, quando eu estou abrindo uma caixa de papelão, por exemplo, eu estou planificando ela. Se essa caixa é um paralelepípedo retângulo, ela continua sendo um paralelepípedo retângulo, só que planificado. Não está com a mesma forma, mas está planificado. Está no plano. Ó, aqui a gente só consegue ver essa parte aqui. Ó. Já o paralelepípedo a gente consegue ver 3 dimensões: comprimento, largura e altura. O cubo aqui, também desmontado. Quando você desmontar, por exemplo, se você vai construir um dado aqui, você constrói dessa forma, embala ele e ele fica um cubo. As caixas desmontadas representam as planificações do paralelepípedo, retângulo e do cubo, respectivamente. Bom, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Agora é para ir à atividade. Vamos à aula e até a próxima aula.